Então, pessoal, a gente já pode definir o que é um sistema linear. Lá naquele exemplozinho que a gente viu no vídeo anterior, a gente tinha aqui um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. E ele era linear porque se eu olhar para cada uma dessas equações, eu tenho aqui equações lineares. Então, vejam bem, eu sei que um sistema, ele é chamado de sistema porque eu tenho mais de uma equação, tá? E essas equações são lineares. Então, mas o que é isso, equação linear? Por que a gente fica toda hora falando equação linear? Então, vamos pensar. Em uma equação linear, ela tem uma forma específica. Então, eu tenho uma equação, eu chamo de equação linear, quando eu tenho uma equação no seguinte formato. Eu tenho aqui um coeficiente, tá bom? Vezes x mais b, por exemplo, vezes, vamos colocar 1 e A2, é melhor. Um coeficiente vezes x, um coeficiente vezes y, mais um coeficiente vezes z, e assim por diante, dependendo do que você tem aqui como variáveis, como incógnitas. E a gente tem aqui, por exemplo, um termo que a gente chama de termo independente, vamos chamar de BN, tá? Então, olha só, se a gente for fazer uma forma mais específica, mais parecido com o que a gente tem aqui no sistema, eu poderia ter isso aqui, ó. Uma equação linear seria A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 e assim por diante até AN vezes xn, isso igual a um BN. Esses valores A1, A2 até o AN, eles são chamados de coeficientes. Então, esses são os coeficientes da sua equação. Coeficientes. E a gente tem aqui, ó, x1 até xn, a gente tem o que a gente chama de incógnitas ou variáveis. Certo? E o BN? O BN ou B1, vamos chamar de B1. E o B1? Esse B1, ele é um termo que a gente chama de termo independente da equação. Termo independente da equação. Independente. Então, vamos ver. Vocês estão vendo que, repare que o grau aqui não aparece nenhuma variável, nenhuma incógnita ao quadrado. Tá? Se a gente fosse pensar, se a gente fosse estruturar aquele sistema linear lá do exemplo anterior, que é exatamente esse que eu tenho aqui, ó. Esse exemplo desse anterior aqui. Ó, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, x mais y mais z igual a 300. Essa equação, ela é uma equação linear? Vamos ver? Primeiro, para ela ser uma equação linear, a gente tem que ter os coeficientes. Primeiro, quem são as minhas incógnitas aqui? As incógnitas são x, as minhas incógnitas são x, y e z. Então, o que eu tenho de incógnita? Incógnita nesse exemplo, as incógnitas, é o x, o y e o z. E os coeficientes? Quem são os coeficientes? Quem seria o meu coeficiente de x? Vamos chamar de A1. É 1. Quem que é o coeficiente do y? É 1. E quem que é o coeficiente do z? O coeficiente do z também é 1. Olha, eles não estão aparecendo aqui, porque na verdade todos aqui, ó, um y, um x, um y e um z. E o meu termo independente nessa equação, independente, seria exatamente o meu 300. Então, se você olhar para todas essas equações aqui, ó, todas essas, você vai ter exatamente essas equações nesse formato. Quem são as incógnitas aqui? Continuam sendo x, y, mas o z não apareceu, mas ele pode ser pensado como se aqui fosse o quê? 0z. Então, se eu for fazer o mesmo trabalhinho aqui, ó, para essa parte das equações, ó, o mesmo exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa equaçãozinha aqui, ó, 30x mais
15y igual a 6.120, que é a nossa segunda equação do nosso probleminha que a gente estudou. Aqui, ó, eu tenho um sistema, uma equação, que também está envolvendo a minha variável z, mas ela não apareceu. Por que ela não apareceu? Porque o meu coeficiente aqui é zero, então eu teria que, na verdade, completar, ó, 30x mais 15y mais 0z. Isso é 620. Quem são as incógnitas aqui? As incógnitas continuam sendo x, y e z. Continuam sendo x, y e z. Mas quem são os coeficientes? Esse aqui vai ser o meu coeficiente de x, esse de y, e esse aqui, ó, o zero, é o coeficiente de z. E nós temos que esse 620 é o termo independente. Tá bom? Bom, por que eu expliquei direitinho isso para vocês? Para vocês poderem entender melhor essa definição de sistemas lineares. Então, o que eu tenho? O que é um sistema linear? Um sistema linear, ele vai ter um número de incógnitas, que eu estou dizendo que é m, e um número de equações, que eu estou dizendo que é m, e um número de incógnitas, que eu estou dizendo que é n, tá? E eles têm que ser maior do que 1, beleza? Então, olha só. Eu tenho, então, quantas equações? 1, 2, até m equações. E quantas incógnitas? Olha, x1, x2, x3, xn. E os termos independentes. Observem que aqui, pessoal, olha, todas as incógnitas aparecem em todas as linhas, mesmo que um desses coeficientes seja zero, tá? Então, se eu for colocar esse exemplo nosso nessa estrutura, concorda que aqui vai aparecer um 0z nessa segunda, como a gente fez nesse exemplo, aqui nesse comentário aqui, nessa observação? Então, esse sistema, ele está nesse formato. Eu tenho quem é o coeficiente do x na primeira linha, aqui, é 1. Quem é o coeficiente do x na segunda linha, do y na segunda linha? É 1. Quem é o coeficiente do z na segunda linha, na terceira linha? É o menos 2. Se eu passar para cá, vai dar menos 2. Então, observe que um sistema, ele tem sempre esse formato aqui, tá bom? Aí, pessoal, olha só. Dá para a gente perceber que isso aqui está lembrando matriz. Vocês não acham que isso está lembrando uma matriz? Olha os coeficientes. A1, A12, A13, A1N. Isso não é a notação matricial de uma matriz? Eu não posso olhar aqui e enxergar aqui uma matriz M, tá? Perdão, uma matriz A, onde os elementos são A1, A12, A13. Então, para todo sistema linear que tem esse formato aí, todo sistema linear, eu consigo uma representação matricial do sistema linear, tá? E é isso que nós vamos ver, então, no próximo vídeo, ok?